Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor meu Deus, ajuda-me a ser uma boa mãe, mas não ter o coração mole demais, a ser carinhosa com meu filho, mas não ser permissiva, que eu saiba cuidar e saiba deixá-lo livre, que eu saiba dar amor e saiba disciplinar também. Ensina-me a tratar o meu filho como o Senhor me trata, com amor e disciplina, respeito e temor. Que eu seja, em nome de Jesus, um exemplo teu na vida dele, para que quando ele for adulto, ele seja um motivo de alegria para mim e não de desonra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é Criação de Filhos, parte 2. Se você perdeu o primeiro episódio dessa prosa, ouça no Spotify ou procure no Facebook, Instagram ou YouTube. Pois bem, eu terminei a prosa passada dizendo que os pais não podem tratar da mesma maneira um filho que, por si só, é estudioso, responsável, e tratar igual outro que não estuda e que não cumpre com as suas tarefas. Por isso, não é à toa que temos casos famosos na TV de filha que matou os pais à paulada. Segundo psiquiatras famosos, até as pessoas que nascem psicopatas, bem trabalhadas e disciplinadas ainda quando criança, terão uma reação não tão maligna quanto a sua característica. Mas necessário é que os pais se atentem para esse fato, admitem que o filho ou filha tem o problema e procure a ajuda de um profissional qualificado. Ouvi de um psicólogo em um podcast falando que os pais de hoje em dia, que foram muito cobrados, exigidos e que tinham pais autoritários, quer fazer diferente com a nova geração, deixar o autoritarismo de lado. Mas o erro, segundo o psicólogo, é que os pais de hoje deixaram de ser mandados pelos seus pais para serem mandados pelos próprios filhos. Aquele meu tio que teve uma doença quando muito pequeno sempre foi tratado pela minha avó como um neném, não importando a idade dele. Resultado, quando esse meu tio cresceu, foi o que mais lhe deu trabalho, e por pouco a minha avó não apanhou também. Esse tio viveu dependente financeiramente da minha avó até quando vida ela teve. Tem um psicólogo americano que tem um programa de TV, Dr. Phil, que mostrou um caso de uma menina de apenas 15 anos exigindo que a mãe aumentasse a sua mesada de $1.000 para 2.000, porque ela estava achando muito pouco. E segundo a garota, ela foi criada com um certo estilo de vida e aquele valor já não era mais suficiente. Imagina a vergonha, um filho seu te levar a um programa de TV para exigir aumento de mesada. E o pior, que a mãe topou participar porque em casa ela não tinha autoridade e nem argumentos para contradizer a própria filha, recém-saída das fraldas. A mãe precisou que um psicólogo dissesse à filha que se ela quisesse mais dinheiro, que fosse trabalhar. Outro caso pavoroso nesse mesmo programa foi de um outro jovem dizer a esse psicólogo que não conversava mais com a própria mãe porque ela não era uma pessoa relevante, porque ela tinha poucos seguidores nas redes sociais. Parece até piada de mau gosto, mas é realidade. Estamos criando uma geração de filhos pródigos, mal educados e desrespeitosos aos pais e aos mais velhos. Mas aí está o perigo que os pais não percebem, e digo principalmente para os pais cristãos. Porque o pai ou mãe cristã vai orar, implorar o favor do Senhor para que essa situação mude, e que para que o filho cresça e tome juízo. E nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. E Deus não tem filhos mimados, muito pelo contrário. Todos que estão na presença dele sabem o tanto que ele prova, testa, dá tribulações, e segundo o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas bem, e aí vem um pai ou uma mãe e pede pelo filho pródigo deles em oração. Então o Senhor, Deus, vai tratar o caso, mas não como queremos ou imaginamos. Porque na verdade o que o pai ou a mãe quer é que o Senhor abra a cabeça do filho ou filha e coloque juízo e educação
que os próprios pais não deram. Mas educação, limites, se ensina quando se é criança. Depois de adulto, a forma de aprender não será mais por amor. Já ouviu um ditado que diz, se não for por amor, vai pela dor? Então, é assim que os pródigos aprendem. Começando a leitura da parábola, percebemos que o filho pede ao pai a herança antecipada. E todos nós sabemos que a herança é devida depois que os pais morrem. Não existe herança de pais vivos. E eu imagino o quanto que o filho ingrato dessa parábola importunou o pai, pedindo uma herança que nem lhe era de direito ainda. E o pai por várias vezes negou, pois conhecia muito bem o filho que tinha, e que o filho perderia toda a herança em pouco tempo. Sendo assim, o pai, depois de muita briga, discussões e aborrecimentos, resolveu dar uma lição ao filho e lhe entregou a herança antecipada, e o deixou partir sabendo o que iria acontecer. Porque não existe aprendizado sem experiência, sem batalha, sem fadiga, e muitas das vezes, nós, pais terrenos, queremos poupar nossos filhos das frustrações do mundo e acabamos por formar adultos infantilizados emocionalmente que não sabem sobreviver. Pois bem, o meu tio mimado já era casado pela segunda vez e ainda dependia financeiramente da minha avó. E como ele era tão desprovido de atitudes, casou-se com uma mulher tal e qual. E minha avó, como uma boa cristã, devia orar pedindo ao Senhor para que ele tomasse juízo, ficasse responsável e etc. Então o Senhor fez como a minha avó pediu. Levou-a para morar com ele no céu. Assim, a fonte secaria para o meu tio. Mas meu tio não tinha aprendido a sobreviver. Como era dependente, colocou a esposa, que também não era lá uma mulher de pulso, para pedir ajuda aos vizinhos, amigos e familiares. E, de novo, ele continuou do jeito que estava acostumado, sempre na aba de alguém. Mas o Senhor não se esqueceu da oração da minha avó. Então ele convidou a esposa do meu tio para ir morar com ele também, exato 3 anos depois que a minha avó mudou para o céu. Aí meu tio, como filho pródigo da parábola, teve que aprender a trabalhar. Outra situação que deve ser levada em conta nessa parábola é o fato dos pais estarem sempre tão ocupados com o filho pródigo que deixam de lado os outros filhos, trazendo angústia, complexos de rejeição, ansiedade e depressão nos filhos que se comportam bem. Conheci uma vez uma mulher que tinha um casal de filhos e o filho mais velho era o pródigo da família. Não sei o motivo. O que sei é que quando conheci essa pessoa, o filho já estava cursando pela 3ª vez um curso universitário, porque ele começava os cursos, fazia 1 ou 2 anos e dizia que não tinha se identificado com o curso. Então trocava o curso e os pais, sem pedirem muita explicação, continuavam a pagar. Continuava a pagar o curso do filho sem ao menos ele se formar. Esse filho era tratado ainda como criança, apesar de já ter passado dos 25 anos de idade. Ele era chamado pelos pais pelo diminutivo do nome, como Flavinho, Rubinho e etc. Um verdadeiro bebê de quase 30 anos. Trabalho com esse rapaz? Nem pensar. Todo emprego que arrumava ele dava uma desculpa para não continuar. E não parava em emprego nenhum. Mas adorava comer frutas secas. E eu ouvi essa pessoa dizer que tinha ido comprar castanhas para o inho dela. E os pais acreditavam ou queriam acreditar em toda desculpa que ele dava para não trabalhar e nem estudar. Então, a outra filha deles, que até certo tempo tinha sido prudente, começou a se envolver com uma turma não tão convencional para chamar a atenção dos pais, já que o filho pródigo tirava todo o fôlego dos pais. Além do dinheiro, a atenção também ficava só para ele. Então a filha agora achou que era a vez dela de ser pródiga também. E adivinhem, os pais são cristãos e por vezes presenciei essa mulher orar pelo filho para que o Senhor o alcançasse e mudasse a situação. Pois bem, não me espantaria que um dos dois ou os dois fossem convidados a irem morar no céu para que esses filhos aprendam a lição que precisam aprender. Atitudes assim dos pais para com o filho pródigo traz inimizade entre os filhos, por isso motivo de muitas famílias desunidas, de irmãos que se odeiam, porque os pais trazem uma competição entre os filhos para terem a atenção dos pais, ou só da mãe, ou só do pai,
Isso é tão verdade que nessa parábola o filho prudente não se refere ao irmão pelo nome, ou até mesmo se refere a ele como irmão. O prudente diz assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Percebemos aqui o ódio e o rancor do filho prudente pelo irmão e a atitude compassiva do pai, mais uma vez com o filho pródigo, que na verdade é sempre recompensado pelos seus erros. Quero mais uma vez lembrar que não estou tratando nessa parábola a visão de um pai perdoador, a visão de um pai celestial que perdoa os pecados dos seus filhos e os recebe com fé e com alegria. Estou tratando de uma visão terrena de um pai que trata com particularidades certo filho em relação a outro. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos orar e pedir orientação ao Senhor na criação de nossos filhos. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!